Bom dia, meus queridos. Bom, nesta manhã eu escolhi um cenário diferente, escolhi o banheiro. Bom, eu vou discorrer aqui um assunto que eu achei muito importante, muito interessante. Por isso, a partir de hoje, nós vamos trabalhar exatamente em cima desse assunto. É um assunto que para muitos é insignificante, para mim, porém, tem muita importância, significa muito. Por quê, irmão Félix? Bom, porque esse assunto, em seu corpo, nós teremos como contestar ou defender, vamos ver se você melhor achar, nós teremos como defender tudo aquilo que acreditamos, ou os principais pontos da fé cristã, que hoje são bem alicerçados na Bíblia. Nós vamos partir daqui de uma das promessas que Deus fez para Abraão. Está aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 16, que diz assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Amém? Bem, gente, um texto simples e às vezes até imaginamos que um texto sem muita coisa para se comentar. O que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele se preocupa com as mínimas coisas. E das mínimas coisas, às vezes, Deus encontra meios para que delas se encontre rios jorrando, se encontre muitos e muitos assuntos contidos naquelas mínimas coisas. Como nós vemos aí o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva, eles simplesmente morderam uma fruta. E hoje os resultados daquela pequena mordida é o caos existente entre a humanidade. E tudo de ruim que acontece nesse mundo foi gerado pela uma única ação, por pequena que foi. Bom, vamos falar agora de Abraão e de Sara. A promessa que Deus fez para Abraão e Sara foi que eles seriam pai de uma grande nação. A primeira coisa que Deus achou por bem foi separar o casal de seus parentes, porque os parentes possivelmente os prejudicariam no cumprimento daquela grande promessa. Então Deus separou o casal e disse: olha, Deus os tirou de Ur dos Caldeus e disse assim: olha, Abraão, vai para uma terra que eu hei de te mostrar. A primeira vez, eu acredito que é a primeira vez na vida de Abraão, alguém lhe faz uma promessa que dependia simplesmente da fé. Agora, por que dependia da fé? Bom, Deus enviaria Abraão para uma terra que Abraão até agora não sabia o mapa, não sabia muito menos o tipo de relevo, muito menos o tipo de vegetação e muito menos se tinha água ou não tinha. Mas Deus havia falado que a terra era uma terra que manava leite e mel. E se Deus falou que a terra manava leite e mel, pronto, era o suficiente. Abraão acreditou e então empreendeu essa grande viagem. E agora no caminho para essa terra, Deus disse assim: Abraão, eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou te dar descendentes. A princípio, Sara era muito jovem, bonita, cheia de vigor físico, mental. E Abraão disse: nós seremos abençoados mais uma vez por Deus. Agora eu pergunto para você: Abraão alcançou o cumprimento dessa promessa? Não. Enquanto Abraão tinha tudo que favorecesse o cumprimento dessa promessa, a promessa não se cumpriu. Por quê? Eu sempre costumo dizer que os filhos da promessa serão gerados segundo a promessa, e a promessa deveria se cumprir dentro dos ditames estabelecidos por Deus. Deus disse que Abraão teria um filho, ou teria herdeiros, e agora Deus disse assim: olha, se alguém puder contar a areia do mar, ele contará os teus descendentes, porque eles serão como a areia do mar, como a areia da praia. E mais uma vez, Abraão fica mais satisfeito ainda, porque sua mulher era jovem, como ela era jovem, com certeza
havia um grande favorecimento quanto ao cumprimento da profecia acontecer muito em breve na vida de Abraão e sua esposa, porque tudo favorecia o nascimento ou a gestação daquele prometido. Mas em uma hora na história da vida de Abraão e de Sara, tudo tornou-se. Abraão e Sara descobriram o que eles nunca imaginavam que aconteceria em suas vidas. Um possível imprevisto que impediria aparentemente o cumprimento da promessa. Abraão e Sara descobriram então que Sara era uma árvore seca. Sim, uma árvore seca é um dos termos que muito utilizamos para falarmos de pessoas estéreis. Sara era estéril. E como Sara era estéril, mas mesmo assim sendo estéril, ela era jovem. Como era jovem, possivelmente a promessa se cumpriria nela. Pois veja, em nossos dias, eu, por exemplo, sou conhecedor. A minha esposa, por exemplo, eu sou conhecedor de casos em que a mulher não tinha filhos, mas era jovem, então o marido fez esforços, e nesses esforços, tratamento após tratamento, a mulher conseguiu engravidar. Por quê? Porque ela tinha uma constituição física saudável. Ela era jovem. A minha esposa, quando me casei, tentamos desde o primeiro dia termos um filho. E ela não conseguia. Então fizemos alguns tratamentos. Devido a ela ser bastante jovem, o resultado dos tratamentos vieram com 10 meses após o casamento. Então, ela engravidou. Depois engravidou novamente. E os resultados vocês já sabem tanto quanto eu. Pois bem, vamos falar agora, vamos voltar para a história de Abraão. Abraão acreditou, parcialmente agora na promessa. Abraão acreditou que a promessa se cumpriria, mas nunca jamais Abraão imaginou que a promessa se cumpriria em Sara, porque ela era estéril. Mas o seu caso poderia ser muito bem revertido ou invertido. Por quê? Porque ela era jovem. Mas o que Deus havia falado para Abraão e para Sara é que eles teriam o privilégio de serem os pais dos filhos da promessa, tanto que a Bíblia classifica Sara como a mãe de todas as mulheres, de todos os homens, e Abraão como pai dos filhos da fé. E se Abraão seria pai dos filhos da fé, aqueles filhos deveriam ser gerados segundo a fé. E nós bem sabemos que tudo que é gerado segundo a fé, ele precisa ser gerado do impossível. Então Deus teria que trabalhar para que tudo e todos desfavorecessem a gestação do prometido. Abraão acreditava que Deus cumpriria a sua promessa, mas não acreditava mais que a promessa se cumpriria em Sara. Foi aí então que Abraão teve uma ideia e viu então que poderia ajudar a Deus de alguma maneira para que essa promessa se cumprisse. Eu acredito que Abraão naquela hora colocou a mão na sua cabeça, acredito mais ou menos esse gesto, e então imaginou, bom, o menino vai ser gerado. Mas como? Tá aí, a ficha caiu. Eu acredito que naquele momento havia um conflito muito grande entre Deus, aliás, entre a mente de Abraão e a vontade de Abraão. A mente dizia que não, a razão dizia que não, mas a vontade de Abraão, a razão dizia que Abraão não deveria se preocupar, que Deus cumpriria o que estava falando, o que tinha falado. Porque Deus é fiel em cumprir o que Ele promete. Mas ao mesmo tempo, quando a razão dizia, Abraão espera, acredita, espera em Deus, que Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele nos prometeu, ao mesmo tempo, a vontade de Abraão era ver o cumprimento da promessa, e como ele queria ver o cumprimento da promessa, ele então bolou um meio pelo qual a promessa se cumprisse. E o meio usado por Abraão, qual teria sido? Bom, Abraão chama Ismael, uma criança,
Aliás, me desculpem, Ismael não, Eliezer, um escravo nascido em sua casa. Chama Eliezer, e então olha para Eliezer e vê em Eliezer o cumprimento da promessa de Deus. Então pega Eliezer e diz: está aqui, Senhor, como tu não me destes filho, eu entendi o cumprimento da promessa, e está aqui, Eliezer, esse será o filho da promessa. Duas razões por que Eliezer não seria filho da promessa. A primeira razão é porque Eliezer não foi gerado, ele não tinha 100% a genética de Abraão. Eliezer não tinha 100% a genética de Abraão. Eu diria, Eliezer não é um puro sangue. Ué, irmão Félix, mas o que tem a ver ser ou não ser um puro sangue para que se ocupe o posto do filho da promessa? Bom, meus queridos, talvez para você não tenha nenhuma importância, mas para Deus tinha uma grande importância. É que o filho da promessa, ele representaria o próprio Cristo, e ao mesmo tempo ele representaria os filhos da promessa que haveriam de ser gerados na continuidade ou no decorrer da história. Todos aqueles que ressurgissem com a mesma fé gerada do impossível, eles então representariam o filho gerado segundo a promessa que Deus prometeu do impossível para Abraão. Ismael era escravo e ao mesmo tempo, além de ser escravo, ele não era de genética perfeita. Ele tinha que ser filho de Sara e de Abraão, porque a promessa ela tinha que ser cumprida dentro dos seus ditames, dentro de seus limites. E os limites estabelecidos por Deus era: a promessa se cumprirá com Sara. O que Abraão precisava aceitar era que Sara ia engravidar e o filho da promessa nasceria dela. E o tempo já havia passado e Sara já era velha, então as coisas se tornaram mais impossíveis ainda aos olhos de Abraão. E Abraão, então, eu acredito que Abraão andava para um lado e para outro e sem saber o que fazer. Então, conversando com Sara, vem a ideia, partiu então a ideia de Sara, de que o filho da promessa se cumpriria em uma gestação gerada pela escrava de Sara, que era Agar, a egípcia. Então Abraão recebeu de Sara, sua escrava, coabitou com ela e gerou-se então um filho, supostamente o filho da promessa. Supostamente o filho da promessa, mas eu pergunto para você, ele era o filho da promessa, o filho de Agar? Não, ele era um filho gerado segundo a carne. Ismael, que era o filho de Agar, diferia totalmente dos filhos da promessa ou do filho da promessa. O filho da promessa seria um puro sangue. O filho da promessa seria gerado segundo a promessa. E para que eles fossem gerados segundo a promessa, tudo e todos tinham que desfavorecer aquela gestação. O tempo, as circunstâncias deveriam trabalhar de modo que viesse desfavorecer aquela gestação. E Abraão não compreendia isso. E como ele não compreendia isso, ele fez essa burrice na sua vida e na vida da sua esposa. Então Deus parou para pensar: o que eu vou fazer com esse menino? Ele é um bastardo, ele é meio filho de Abraão. Ele só é filho de Abraão, mas não é filho de Sara. Por isso ele não é o filho da promessa. Mas ele tem a genética de Abraão. E o que eu devo fazer? Então Deus pôs Ismael como suposto herdeiro, ou seja, um candidato à herança. Ué, por que um candidato? É porque a mesma cultura, o mesmo caráter que a mãe de Ismael desenvolveu quando estava no Egito, Ismael também desenvolveu. Mas mais importante em tudo isso é que Ismael era filho de Abraão. Ele era filho de uma fé fraca, uma fé que não transpôs os limites da visão humana. Mas mesmo assim Deus disse assim: olha, eu vou deixar ele como candidato. Por que candidato? É porque ele gerou todos os atributos que sua mãe gerou quando estava no Egito. E mesmo assim, como Deus tinha um pacto com Abraão, Ismael passou a ser considerado um candidato
a promessa.